A segunda igreja, então, que eu fui, passou, eu acho, bom, foi tudo na mesma semana. A segunda igreja que eu fui foi a da minha irmã. Ela tem um nome meio em inglês, então eu não sei o nome dela. Bom, eu não sei mesmo, não adianta. Nessa igreja, o pastor começou a falar o sermão lá. E aí, dali a pouco, ele diz assim: nós vamos começar, a partir de hoje, uma nova série, não sei o quê. E hoje essa série vai ser para falar sobre as virtudes do Sermão da Montanha. E hoje nós vamos falar de tal virtude. E assim foi, assim como diz, né? Como não dizer que isso foi gritante, né? Foi realmente a resposta que eu recebi da minha oração, ela foi gritante. A segunda igreja falou sobre o mesmo assunto, sobre o assunto que estava no meu livro, o livro que eu levei para ler para minha mãe. E, por fim, a terceira igreja que eu fui, né, num outro bairro, onde a gente viajou de ônibus, acho que por 1 hora, né, e vamos voltar em casa, acho que meia-noite, porque ônibus e mais ônibus, passamos por 3 terminais para chegar, e para ir e para voltar, né, 3 para ir e 3 para voltar. Nesta terceira igreja também culto muito bacana, né? Eu gosto bastante quando eles cantam, me sinto muito bem cantando junto com eles, ou sei lá, tipo, às vezes eu não sei a letra, então eu não vou cantar, né? Mas eu canto em pensamento, em alma. Enfim, essa terceira igreja, o pastor, ele encheu um jarro com água, né? Mas enfim, eu não me lembro essa parte, o que ele falou sobre o jarro da água. Né, eu sei que ele encheu de água e a água transbordou, mas ele estava contando também sobre um outro pastor que teria feito Assim, esse pastor, ele precisou mudar de cidade, porque ele tinha que continuar o ministério dele em um outro local, né? E aí o pastor, contando a história do outro pastor, falou assim, que não importa o caminho, mas sim que o caminho nos levasse a Jesus. Ele disse isso. Não importa o caminho, mas sim que o caminho te leve para Jesus. E eu pensei, o Espiritismo me leva para Jesus. E, poxa, isso foi as respostas da minha oração. As 3 igrejas falaram o que eu precisava ouvir. Foram as respostas. Foi, assim, simplesmente maravilhoso. Assim, ao mesmo tempo que eu estava muito triste pela minha mãe, e orei, claro, por ela, né, pelo espírito dela, que eu creio que a vida continua, né, depois da morte física, né, o nosso espírito permanece, né, vivo no verdadeiro lar, né, que é o mundo espiritual. Então, orei por ela e vi que para mim o caminho era certo para eu seguir. E continuei nesse caminho, né. Essa foi a experiência que eu passei em 2017, né? E em 2019, novamente, né? Eis que me enfraqueço, né? Com pensamentos, né? Ruins, né? Porque às vezes a gente vai passar, né? Por dificuldades, mas a gente tem que sempre lembrar que a gente pode contar com Deus, que a gente pode orar e que Ele vai nos ouvir. E que as nossas orações nunca ficam sem respostas. Isso é muito bom, né? De repente, né, naquele vídeo que eu gravei antes, se o rapaz tivesse orado, ele talvez, né, conseguisse sair daquilo ali, né? Claro, não basta assim a gente orar, a gente tem que buscar a resposta, né? Então eu saí de casa, eu orei, mas eu não me acomodei, eu fiz coisas, né? Busquei. E recebi minha resposta, né? Bom, em 2019, agora este ano, novamente eu passei por uma situação difícil, onde eu pensei novamente em desistir, né? Desistir do que eu vinha fazendo, né? Eu recebi um convite para fazer evangelização das crianças e eu tô no coral, né? E tô fazendo estudo da doutrina. E em meio a minha... Porque assim, na verdade, eu passei... Isso que eu passei em 2017 não foi superar
a morte da minha mãe, por mais que eu seja espírita, ou que eu tenho conhecimento, vamos dizer assim, não foi tão simples, né? Eu passei 10 meses praticamente num processo muito estranho, né? Até agosto de 2018. Até agosto mais ou menos, porque depois eu comecei a fazer tratamento com homeopatia também e me ajudou bastante. Mas foi um processo complicado, né? O que aconteceu. Mas, né, mesmo a gente sabendo que a pessoa, sim, não é lugar onde a gente possa estar sem que nos alcance o amor de Deus. Então, eu sei que a minha mãe, ela tem assistência, o amor de Deus, né, alcança ela sempre e fortalece ela também. Então, isso, eu tenho esse conhecimento. Mesmo assim, eu custei para superar, foram momentos bem complicados para mim. Enfim, o ano de 2018 não foi fácil, foi bem complicado. Então, quando começou 2019, eu ainda vinha, talvez com esses reflexos, embora fazendo esse tratamento que me ajudou bastante com homeopatia, né? Novamente, em 2019, eu tive um momento muito, muito, muito difícil, onde eu orei, precisei orar, porque eu estava perdida mesmo. Claro, não quero dizer que eu não ore, né? Que eu, tipo assim, em 2018 eu não orei. Não, claro que sim, né? Só que não assim nessa situação de desespero. Isso não é comum, né? Não é comum, né? A gente pedir dessa forma. Pelo menos para mim não é comum, né? Eu normalmente oro pedindo saúde, coisas básicas, o bem por meus amigos, pessoal do meu trabalho, né? Agradeço bastante. Peço pela minha família também. Então, eu tenho feito isso, essas orações nunca faltam. Então, em 2019 foi um momento de desespero, onde eu pensei em desistir do que eu vinha fazendo. Eu pensei, eu não vou mais cantar, eu não vou mais estudar, e eu não vou assumir essa turma aí, porque o que eu vou ter de bom para passar para eles? Eu não sou professora, eu não sou nada. Tipo assim, como é que eu vou fazer algo bom por eles, né? Então eu tive esse pensamento, porque eu estava num momento em que eu estava me diminuindo, né? Fiz uma oração pedindo, Senhor, me dá um sinal, me dá uma luz, porque eu não sei o que eu faço. Na verdade, eu cheguei a dizer claramente, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer nenhuma dessas coisas, eu vou desistir de tudo. E nesse dia que eu falei isso, né, eu de noite orei, porque eu vi que aquilo não era uma coisa minha, não era assim, sabe, certo, assim, de eu estar pensando aquele tipo de coisa, eu vi que não era meu. Então, é como diz, quando a gente tá muito triste, ou muito bravo, ou sei lá o que, a gente não deve fazer, ou muito feliz, né, a gente não deve fazer... Não pode tomar muitas decisões, né? Não é certo, né? Porque as decisões nem sempre vão ser as mais certas. A gente tem que pensar, tem que orar e decidir após isso. É o melhor, né? Então, eu fiz ali aquela oração pedindo uma luz, pedindo um sinal. Deus me dá um sinal, porque eu não sei o que eu faço. E eis que passou um dia ou dois, eu estava olhando um canal no YouTube, onde havia um vídeo do Michael Jackson, onde falava... o que era que falava mesmo? Falava sobre os clipes, onde ele quebrou os símbolos dos Illuminatis, né? E que eu não sei nem o que é isso, né? Mas aí naquele vídeo até eu fiquei pensando, o que será que é isso, né? Mas enfim, até hoje eu não sei direito. Também não me importa. Mas o vídeo esse, né? Me deu a entender, pelo menos, né, que teria sido as pessoas que financiaram a carreira dele e que, num certo momento, ele fez um clipe que quebrou os símbolos dessa organização
E a partir desse instante, passou a ser noticiado aquela questão de pedofilia. Enfim, foi isso. E aí, na parte ali do vídeo que eu assisti, aparece uma parte de uma entrevista que ele estava concedendo. O entrevistador diz assim para ele: ele faz uma pergunta referente a esse assunto, né, das crianças. E aí ele diz assim, o Michael Jackson responde: eu não quero falar sobre isso, mas eu jamais faria algo ruim contra as crianças, porque Jesus nos ensinou a ser como as crianças, mas não um crianção. Então ele fala bem de Jesus nesse clipe. E eu fiquei pensando, olha, o Michael Jackson fala bem de Jesus, eu nem sabia, porque claro, eu gosto das músicas dele, mas eu não acompanhava a carreira, nada disso, né? Então eu fiquei bem impressionada, assim, um pouco mais bem impressionada, né, com ele, por ouvir ele falar aquilo, falando bem de Jesus. E, né, fiquei ali pensando, né, Michael Jackson, que coisa, né? Eu achava que as músicas dele falavam de paz, mas, né, porque tava na moda cantar sobre paz, tipo isso, né? Mas, claro, gostava das músicas, sim, claro, com certeza. Por fim, né, passou um dia ou dois, e no meu grupo ali, no grupo do coral que eu tô, no WhatsApp, a maestrina, acho que é que se chama, eu acho que é maestrina o nome, né? Porque eu tenho problema de audição, então eu perco os nomes. Enfim, é maestrina. A nossa maestrina mandou uma mensagem ali para nós dizendo: nesta sexta-feira vamos começar os ensaios do coral e nós temos uma música nova que nós vamos ensaiar, e a música é A Paz, do Michael Jackson. Ai, que legal. Assim, ela podia ter dito a música Paz do Roupa Nova, ela podia ter dito a música Paz dos Cantareiros, porque essa é a versão que a gente está cantando, que a gente estava ensaiando, né? Mas não, ela disse a música A Paz do Michael Jackson, né? E tipo assim, foi novamente a resposta ali, gritante, de novo. Achei assim, poxa, como Deus é bom, né? Ele sabe que eu sou meio lenta, né? E aí ele faz as coisas de uma forma assim que... E eu me impressiono muito bem. É muito bom, assim, a gente ter fé, né? E é o caminho, eu acho, né? Bom, um caminho bom pra gente se fortalecer e viver melhor, né? E essas foram as minhas experiências. As 2 vezes que eu mais precisei, né? Eu orei e eu tive a resposta, assim, como se fosse, assim, um letreiro, assim, piscando, né? Então eu, vou seguir nesse caminho, comecei dali, né? Ainda não tinha começado os estudos do ano, né? Porque isso foi no início de março, eu acho que foi, que eu passei por essa situação aí. E eu resolvi dar continuidade ao que eu vinha fazendo, né? E então eu comecei com as crianças, foi bem legal, bem bacana, né? Não é fácil, claro que não, né? Mas a gente procura sempre passar uma orientação boa para elas, né? Porque não podemos escandalizar as crianças, né? Está dito na Bíblia, né? Então a gente tem que fazer o possível para que elas saibam, né? Ainda que elas, né? A gente não vai livrar elas de terem dificuldades no caminho delas, mas para que elas saibam que para onde olhar, para onde voltar, se em algum momento elas se sentirem perdidas, né? Então, assim, eu sou muito feliz por essas mães que deixam os filhos nesse caminho, né? Sou grata, não. São quatro mães ali no nosso grupo, né? E é uma grande alegria fazer parte disso, né? E cantar também, porque a nossa música ela tem o objetivo de tocar o coração das pessoas, né? Não é aquelas músicas assim que às vezes a gente tá ali cantando, né? Como eu, né? Eu gosto de todos os estilos de música, né? Funk eu só não gosto da letra, mas o ritmo é bacana até. O problema é o que tá escrito ali na letra, né? Mas aí vou gostar de um sertanejo, aí quando eu vou olhar e prestar atenção ali no que tá cantando, ele tá cantando sobre suicídio, sobre traição, é bem difícil, né?
Ai, que coisa. Pronto, então é hora de terminar o vídeo, né? Eu gosto de cantar as músicas espíritas porque eu vejo nelas uma motivação para as pessoas. Então, né? Se por acaso as pessoas se sentirem tristes com essas músicas, é porque elas não compreenderam o real sentido do que elas têm para passar, né? Porque é consolo. A fé é um consolo para nós. Tem pessoas que usam a fé como uma bandeira para dizer o que é certo e o que é errado, né? Como uma bandeira para dizer eu faço isso desse jeito e é desse jeito que tem que ser. Na verdade, Deus deu o livre-arbítrio, né? Então, não tá exatamente certo a gente querer julgar a forma como as pessoas fazem as escolhas delas. Quer dizer, a gente julga assim no sentido de a gente não precisar fazer. Se a pessoa errou, a gente vai tentar aprender com o erro dela, né? Pra gente não precisar fazer também e errar. Como eu digo, né? Não temos que reinventar a roda. Então, o julgamento nesse sentido, no sentido de eu faria ou eu não faria. Então, esse julgamento é válido. Porém, o que não é correto é a gente condenar as pessoas, né? Não devemos condenar, né? E tem pessoas que querem usar a Bíblia para condenar as outras, né? Mas não é esse o objetivo. O objetivo, né, é a gente, entre todos, né, a gente conseguir conviver bem. O objetivo é seguir os mandamentos de Jesus. E ele diz, ama o próximo como a ti mesmo. Então, assim como a gente não gostaria de ser julgado, né, abertamente, né, ali, né? Então a gente também não deve fazer isso com os outros. A gente não deve nunca tentar diminuir as ações das outras pessoas. Por mais que a gente pense, né, como eu falei no outro vídeo, se a gente pensou, melhor que a gente nem fale, então, né? Porque se a gente falar, é pior para nós. E com o tempo a gente consegue, né, através da não propagação do que é mal, a gente consegue também educar o que a gente pensa, né? E aí a gente vai começar a pensar melhor, se esclarecer mais e com isso ter melhores sentimentos, né? A gente não é caminhão de lixo, né, para carregar o lixo dos outros. A gente não é um caminhão de lixo para carregar sentimento ruim dentro da gente. A gente tem que procurar sempre fazer uma limpeza e carregar dentro da gente o que é bom. Então, o que nos dizem, se nos provoca um sentimento ruim, né, de revolta, assim, embora tudo isso faça parte, lógico, né, mas o que a gente tem que se apegar sempre, se dar conta, é o tempo que a gente está levando para conseguir ter uma boa reação diante de todas as coisas. Uma boa reação, o que é uma boa reação? É a reação que nos mostra um aprendizado em tudo, né? Tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Então é isso, né? A gente se dá conta do que é que causou o nosso mau pensamento. Se a gente tem como corrigir, né? A gente busca essa correção, a gente busca essa solução. Mas se a gente não tem, se não tá na mão nossa, então a gente deixa na mão de Deus, porque Ele sim pode e Ele nos sustenta. Então é esse o vídeo, né? Já ficou muito longo, então vou encerrar por aqui. Essas duas histórias, né? De como a minha oração teve sim a resposta, né? E que todo caminho é válido quando ele nos leva para Jesus, porque ele nos mostra que sim, nós também podemos vencer o mundo, porque ele venceu e ele nos mostrou como fazer isso, né? Através das bem-aventuranças, através dos mandamentos, amar o próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Então é isso. Fim, esse vídeo se finaliza por aqui.